Oi, gente, bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 e hoje eu trago a famosa lista, né, de livros que eu quero ler durante esse ano, mas um adendo, né? Esse ano eu vou ter muitas mudanças na minha vida, eu vou ser uma pessoa casada, vou mudar de casa, sair da casa que eu sempre morei para ter uma nova vida, então não sei como vai ser esse ano, mas os livros que eu escolhi são para ver se eu consigo ler, né? E queria também dizer que em breve sai o vlog, né, de Orgulho e Preconceito, sai esse ano. Achei que eu ia conseguir ler até o fim de 2025, mas foi meio turbulento, então não consegui. Mas sai esse mês, esse mês ou em fevereiro sai, tenho certeza. Escolhi 10 livros para essa lista. Eu ia escolher 12, mas aí eu fiquei pensando, melhor 10. Deixo 2 para possíveis leituras que eu for abandonando e querer ler durante o ano, né? Então, eu vou começar com o primeiro da lista, que, né, é polêmico, quer dizer, a autora é polêmica, né? Que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gente, será que tá em tempo de ler Harry Potter? Porque eu nunca li Harry Potter. Eu sempre assisti só os filmes e eu tenho um box inteiro. E aí eu pensei, por que não ler o primeiro esse ano e fazer um vlog de leitura? Se vocês querem um vlog de leitura lendo Harry Potter pela primeira vez, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago esse conteúdo. Eu tenho muita vontade de ler, porque todo mundo diz que os livros são totalmente diferentes dos filmes. E o meu filme favorito, né, é o que o Sirius aparece, né, que é O Prisioneiro de Azkaban. Amo, esse é o meu favorito. Então, é isso. Pra começar assim, logo de cara o ano, Harry Potter. E aí eu peguei gente, da minha lista de livros pra ler, da Agatha Christie, que eu vi que vai lançar um filme esse ano dela. Eu tô muito empolgada, alguma coisa dos relógios. E aí eu tenho esse livro aqui de capa dura, que é O Expresso no Oriente. Eu tenho um outro desse estilo, que é o que fica aqui, que chama O Homem do Terno Marrom. Eu comecei a ler aquele e abandonei, mas esse aqui eu tô muito ansiosa, de novo. Tem já o filme, nunca assisti, mas assim, eu sei que esse é um dos livros mais famosos da Agatha Christie, né? E eu fiquei tipo, por que não tentar ler esse ano? Daí, gente, tem um livro que tá na minha lista que eu ia ler esse ano ainda, né, de 2025. Não rolou, que é A Inquilina, de Whitfell Hall. Eu vi muitos vídeos relacionados a esse livro, que é da Anne Brontë, né, uma das irmãs Brontë. E eu fiquei pensando, por que não, né? Assim, a outra irmã Brontë que eu li, que foi a que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, que vai sair filme com a Margot Robbie e o Jacob Elordi, eu achei... É um livro bom, mas assim, não é meu favorito. Eu dei 5 estrelas, porque ele é bem envolvente, mas não é um livro favorito. Então, assim, eu sei que muita gente ama aquele livro do Morro dos Ventos Uivantes, mas não é meu favorito. Mas dei 5 estrelas. E aí eu tenho esse outro livro, de uma outra irmã, daí eu pensei, por que não, né? Quem sabe, né? E é mais uma coisa mais de romance, assim, uma coisa mais de época, né? Não vou falar romance de época, não, mas é uma coisa mais de época, né? E é de romance. Então, quem sabe vem aí essa leitura. E se vocês quiserem algum vídeo extra de vlog, resenha até, eu não trago muito, mas se quiserem mais detalhado sobre algum livro desses, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago com certeza. Um outro livro, gente, que eu comprei no sebo, que eu amo, que é da Julia Quinn, que é Quatro Amores na Escócia. Eu vi esse livro porque tem
várias escritoras, não só a Julia Quinn. Sim, eu tenho muita vontade de conhecer a Escócia. Eu acho um lugar lindo, extremamente lindo. Fiquei pensando, ai, deve ser muito bom. E é de romance, né, de época. Fiquei sabendo que não posso mais falar assim, livros de romance de época, que tá errado. Sendo que eu sempre ouvi esse termo, mas me falaram no meu vídeo que eu fiz de romance de época que não é esse termo. Tudo bem. Eu até, assim, fiquei um pouco surpresa, porque eu sempre falei nesse termo e eu sempre vi gente de canais enormes aqui no YouTube que falam de livros, sempre falaram de romance de época. Mas, né, tudo bem. Não vou começar uma polêmica aqui em 2026, né? Mas aqui tem, então, a Julia Quinn, tem a Christina Dodd, a Karen Haney e a Stephanie Lawrence. Não conheço nenhuma dessas três, só conheço a Julia Quinn. Então, espero gostar muito desse livro. É da Arqueiro. Estou ansiosa. Daí, gente, eu tenho um livro aqui que já tá na minha estante faz bastante tempo. É da editora Intrínseca. E eu vi que muita gente ama esse livro. É favorito de muita gente. Sei que é um livro extremamente dramático, né? Porque se fala de Segunda Guerra e esse tema é sempre doído. Já assisti ao filme, então não sei qual vai ser a minha experiência com o livro, porque faz muito tempo que eu vi o filme, né? Que é A Menina que Roubava Livros, do Marcus Suzaki. Assim, gente, eu olhei pra ele esse ano e quando eu tava fazendo a lista, eu fiquei pensando, por que não, né? Vai que eu gosto, não é verdade? Mas eu sei que esses livros, assim, mais dramáticos, você precisa estar com as ideias bastante, assim, boas pra aguentar o baque, né? Senão você fica triste também. E aqui atrás tem um blurb que tá escrito: quando a morte conta uma história, você deve parar de ler. Achei, assim, uma coisa sinistra, mas também tô muito ansiosa pra ler. Todos esses livros, gente, quando eu fiz a lista, eu tô ansiosa pra ler. Se eu vou ler todos eles, aí já é outra conversa, porque eu sempre faço listas, mostro listas aqui nesse canal e eu nunca cumpro. Mas é porque o meu ano sempre é turbulento, né? Eu sempre espero uma coisa e acontece totalmente outra. Mas, né, a gente vai seguir no fluxo. Daí eu pensei, vou fazer assim, colocar na minha lista um livro clássico, porque faz tempo que eu não leio clássico. Falou aí, né? Estou lendo Orgulho e Preconceito. Enfim, gente, queria ler um clássico nacional. E aí eu vi que eu tenho esse livro aqui, O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Já li outro livro dele, não vou me lembrar qual que tá nessa pilha aqui, que é dos meus livros do Objetivo. Eu tenho vários dessa coleção. E aí tem esse aqui do Cortiço que eu ainda não li, que fala, né, sobre o Rio de Janeiro. Aqui tá dizendo: marco da literatura realista naturalista brasileira. O Cortiço é a história envolvente e sombria de uma habitação coletiva no Rio de Janeiro, do Segundo Império, com o seu mundo de pobreza e trabalho, cercado de oportunidades e aproveitadores ambiciosos. Uau! Isso que eu nem tinha lido esse negócio aqui atrás, mas eu fiquei pensando, por que não, né? Muita gente fala desse livro aqui. Já vi vários comentários positivos sobre ele. E eu tenho ele aqui, né, na minha estante, e eu fiquei pensando, por que não, né? Acho que já é hora de dar uma oportunidade pra ele, até porque ele também tá fazendo aniversário de abandono aqui na minha estante. Faz muito tempo que eu tenho e eu ainda não li ele. Aí, gente, eu tava lendo esse ano de 2025 um livro do Júlio Verne, que é 20.000 Léguas Submarinas, porque eu já tenho o quadrinho, né, ou o livro ilustrado. Eu acho que é mais um livro ilustrado do que um quadrinho. E eu queria ler outro dele, porque eu abandonei aquele da 20.000 Léguas Submarinas, porque eu fiz o quê? A grande burrada de, né,
tá assistindo ao filme novamente. Se vocês ouvirem um barulho de caminhão no fundo, essas coisas... Gente, eu moro em frente em rodovia, é um pouco assim difícil, sabe? Mas enfim, né, continuando aqui. E aí eu fiquei pensando, por que não ler Viagem ao Centro da Terra nessa minha edição aqui, que pra vocês pode parecer um verde, mas pra mim é azul bebê. Então, assim, a câmera sempre muda um pouco. Por que tem esses negócios aqui de lua? Desse hot stamp maravilhoso? Não sei, porque não tem a ver com isso. Né? Viagem ao Centro da Terra é um filme muito famoso. Se você ainda não assistiu, pelo amor de Deus. Mas eu quero ler esse livro, né? É um livro curto. Novamente, é um clássico. É um livro de 286 páginas. Então, assim, gente, dá pra ler, né? Vai tá dando pra ler, sim. E eu já assisti o filme 1 milhão de vezes. Mas é aquilo, né? Assistir ao filme e ler é totalmente diferente. Então, vamos lá. Daí, gente, novamente, né? Eu já falei isso acho que várias vezes aqui no canal. Eu quero ler a primeira trilogia do Senhor dos Anéis. Mas quando eu fiz a lista, eu olhei pra esse livro, ele olhou pra mim e eu fiquei pensando, é o momento de eu ler O Hobbit. Nessa minha edição aqui, muito tchuki. E é sobre o Bilbo Balseiro, né? Já assisti ao filme, eu gosto. Já li outro livro do Tolkien esse ano não, né? 2025, porque pra mim 2025 ainda não acabou, gente. Tá difícil. E aí eu li outro livro dele, né, que é Árvore e Folha. Já fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards, falando das minhas leituras de 2025. E aí eu olhei pra esse livro aqui e eu pensei, por que não, né? Se eu for ficar esperando pra ler Senhor dos Anéis, vai saber quando eu vou ler Senhor dos Anéis. Então eu fiquei pensando, vou ler esse primeiro. Tem gente que fala que é melhor ler primeiro Senhor dos Anéis e depois ler o Hobbit. Tem gente que fala que é ao contrário, ler Hobbit primeiro e depois Senhor dos Anéis. Mas eu não sei, entendeu? Então vou tá lendo o Senhor dos Anéis, vou tá lendo o Hobbit esse ano, se tudo der certo. Daí, gente, eu tenho um livro aqui que a minha mãe gosta muito do filme. Nunca vi o filme também, que é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, volume 1. Essa minha edição aqui é uma edição muito horrorosa, no sentido das letras, né? É tudo muito grudado. Não sei se vocês conseguem ver, mas não tem fim de página, é um negócio só. E aí, nessa edição que eu tenho aqui, deve ser horrível. Mas, gente, é o que tá tendo. Vocês entenderam? É o que tá tendo. E aí, eu tenho o volume 1, né? Eu tenho um outro volume, que é o volume 2, que é de uma outra pessoa que escreveu, como se fosse esse aqui. Mas, pelo que eu sei, não é. E aí eu quero ler esse aqui, né, pra ver qual é que é, né, da famosa Margaret Mitchell, outro clássico, né, gente. E esse livro aqui, ele é a maior história de amor do século XX. Muito chique. E aí tem um blurb do New York Times que fala, sem dúvida, uma das melhores e mais notáveis obras de toda a literatura norte-americana. Vou ter que estar lendo, entendeu? E por fim, gente, dessa minha lista de 10 livros, eu vi um vídeo de uma moça que eu assisto no YouTube e ela comentou desse livro, falando que esse livro era muito bom. Era uma leitura densa, mas ele era muito bom. E aí os comentários dela fizeram eu ficar com muita vontade de ler. E eu já tenho ele aqui, né? E eu fiquei pensando, por que não? Que é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Essa é a minha edição aqui. Ela é antiga. Eu acho demais. E ela tem a foto do cara que fez o filme, né? Que esse ator, ele é muito famoso. Não sei o nome dele, mas eu sei que ele é bem famoso nos filmes americanos. E eu fiquei pensando, por que não, né, gente? Por que não? É um classicão, você tá entendendo? Desse Umberto Eco. E eu fiquei pensando, é o momento. É o momento de estar lendo. Vi o comentário, né? Vi o vídeo da moça, ela amando. E eu fiquei pensando, ai, acho que chegou a hora de ler ele, entendeu? Então, gente, essa foi a minha lista de livros para ler em 2026.
Vamos ver como tudo vai funcionar durante esse ano, né? Porque eu disse que esse ano vai ser de mudanças. E estou muito ansiosa para ler todos eles. Espero conseguir concluir algum deles, né? Já vou ficar bem feliz se eu conseguir concluir algum deles. E me diga aqui embaixo nos comentários qual desses livros eu tenho que ler primeiro, entendeu? Qual eu tenho que ler primeiro dessa lista, porque eu estou bem confusa em qual começar. E também espero que vocês se inscrevam nesse canal, me ajuda aí a chegar nos 1000 inscritos. E se vocês gostarem desse vídeo, se tiver a opção aqui embaixo, se vocês estiverem assistindo pelo computador ou celular, forem arrastando assim, tem a opção de hype. Se vocês quiserem colocar o hype, eu vou ficar muito feliz que meu vídeo vai ser publicado para mais pessoas. E mais pessoas vão chegar aqui e ser meus amiguinhos aqui na internet. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês aí num próximo vídeo. E um beijo e bye, bye!